O webinar de hoje, como já dito, né, a gente vai discutir e conversar um pouco sobre os desafios e soluções na gestão de recursos hídricos na mineração. E abordar também a ferramenta que utilizamos hoje na WST para mitigar ou solucionar os riscos associados à gestão de recursos hídricos, que é o plano de gestão de água, que hoje a gente tem um entendimento claro da importância da água para a continuidade do negócio de mineração. Bom, aqui é uma breve agenda de nossa apresentação. Tá? Ela vai iniciar um pouquinho falando da empresa que fazemos hoje, uma contextualização da gestão de recursos hídricos no Brasil e no mundo. E, por fim, né, vamos falar um pouquinho do plano de gestão de águas, aqui trazendo alguns bullets que considero os mais importantes, que é o balanço hídrico, algumas projeções climáticas, estudos de baseline background de drenagem ácida de mina, a matriz RACE, bom, e a avaliação de risco. Eu espero, né, que essa apresentação ela seja o mais próximo de uma conversa possível. Eu incentivo a todos a colocarem suas perguntas aí no chat. Eu não estou lendo o chat no momento, mas no final da apresentação teremos um minuto para esclarecer as dúvidas. Tá? Bom, a Water Services ela é uma empresa que oferece serviços em recursos hídricos e meio ambiente e é formada por uma equipe altamente especializada e experiente, né, e hoje a gente atua em diversos locais do mundo. A empresa ela é dividida basicamente na área de serviços, focada em mineração, abastecimento de água, no setor de bebidas, indústria e energia, uma parcela de produtos, sejam eles para monitoramento, como são os casos dos sensores, tá? Alguns software de modelagem, seja ela geotécnica e hidrogeológica, e agora estamos trabalhando e desenvolvendo nos últimos anos um software de balanço hídrico. E tem uma parcela muito importante na empresa hoje que é a de treinamento, onde englobam, por exemplo, o webinar que está sendo realizado hoje, alguns cursos, sejam eles cursos abertos ao público geral ou voltados, né, para clientes específicos. Temos também um canal no YouTube. No final da apresentação, a gente pode também compartilhar o link, onde grande parte desses webinars e treinamentos são compartilhados. Bom, onde estamos? Hoje aqui no Brasil nós possuímos 2 escritórios, né, o de Belo Horizonte, que é onde eu estou locado e falando com vocês nesse momento, o escritório de Florianópolis. Temos também um escritório no Cazaquistão e um escritório no Canadá, que é responsável pela expansão global da empresa. Bom, e quanto aos treinamentos, talvez o slide que mais dá orgulho, né, nessa apresentação, que é algo realmente que a gente tem no DNA da empresa, que são as realizações de cursos, webinar e workshops. Bom, representamos também alguns produtos, sejam eles de modelagem hidrogeológica, como da linha da Waterloo, ou geotécnica da Bentley, e alguns sensores de monitoramento aqui, representados pelos sensores de transdutor de pressão da Van S. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho da importância da gestão de recursos hídricos na mineração, tem esse gráfico que eu considero um dos gráficos mais claros, né, de entender o porquê gerir água na mineração é tão importante. Observem que não é um estudo recente, é um estudo de 88, e ele mostra aqui no seu eixo X o volume de água drenada na mina por ano, no ambiente de mineração, e a tonelada de minério produzida por ano. Todos os pontos, né, cada ponto desse representa uma mineração específica, todos os pontos abaixo da linha 1 para 1 significa que essa mina minera mais água do que minério propriamente dito. Talvez esse gráfico poderia parar a apresentação aqui, né, que só esse gráfico ele já sumariza a importância de ser eficiente na gestão de recursos hídricos na mineração, porque na prática mineramos água tanto quanto minério, tá? E qual que é nosso papel agora, além de mineradores, né, como participantes, como cidadãos desse mundo? A gente tem os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável que visa extinguir a fome e a pobreza até 2031. A gente observa que desses 17 objetivos,
todos eles estão direta ou indiretamente ligados e associados à gestão de recursos hídricos. Obviamente, uns é muito evidente, como, né, água potável e saneamento, outros menos evidentes, né, como, por exemplo, erradicar a pobreza. Muitas das vezes a gente não vê, mas a pobreza ela é intimamente relacionada à falta de saneamento básico, à não disponibilidade de água, tá? Então a água ela permeia não só pelo compromisso como minerador, mas pelo compromisso como cidadão. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Como gerir a água de um jeito eficiente. Ops. Bom, a Agência Nacional de Água e Mineração, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, ela, né, já entendeu isso e já sugere todos os pontos associados ao item 6 desses objetivos sustentáveis. E aqui destaco a gestão integrada dos recursos hídricos, que é justamente o que o PGE, o Plano de Gestão de Água, ele pretende trabalhar, e um uso eficiente da água. Então, considero o item 6.4 e 6.5 os mais importantes associados a uma atividade mineral. Não que os outros, obviamente, não sejam importantes, são tanto quanto, mas quando pensamos em atividade de mineração, os itens 6.4 e 6.5, eles são intimamente relacionados e, obviamente, devem ser levados em consideração em todo empreendimento mineral. Bom, e como evoluiu essa conscientização de gestão de recursos hídricos ou gestão ambiental ao longo do tempo, né? Isso já é um tema discutido há muitos anos. A gente tem aqui as primeiras citações da década de 60, onde se inicia uma conscientização ambiental, isso em escala global. Em 1970, associado já a alguns desastres, principalmente aqueles relacionados à drenagem ácida e desastres químicos, a gente tem as primeiras diretrizes ambientais que permeiam também pela década de 80 e 1990, com a globalização. A gente, né, começa a ter as primeiras discussões de gestão e governança e conscientização ambiental de forma integrada. E hoje o que temos? Associado à água, nós temos diversas diretrizes globais que vêm sendo aplicadas e muitas das vezes cobradas na mineração. Aqui eu trouxe algumas delas que a gente utiliza e discute aqui na WST, mas elas não se limitam a esses pontos, né? E a gente tem como destaque o Conselho Internacional de Mineração e Metalurgia, WWF, a Alliance for Water Stewardship. Então, hoje existem diretrizes claras de gestão de recursos hídricos no mundo e no Brasil. Bom, nesse primeiro gráfico a gente observa os principais, né, consumidores de água hoje no Brasil. Um levantamento feito também pela Agência Nacional de Água. A gente observa que o minério de ferro ele tem um destaque significativo, com quase 60% da demanda por água. Obviamente também somos os maiores produtores, né? O minério que a gente mais produz. Então, é entendido, né, que seja também o maior consumidor. E isso mostra a importância, né, da gestão de recursos hídricos, por exemplo, aqui no quadrilátero ferrífero, que são minas muitas vezes limítrofes a grandes centros populacionais. Tá. Agora, segundo o CDP, um estudo também antigo, né, que levou em consideração o inventário entre 2013 e 2018, a gente observa uma porcentagem de companhias impactadas por uma má gestão de recursos hídricos. A gente vai discutir posteriormente o que seriam essa má gestão, que isso impacta. Mas o que chama a atenção é que, né, 2013 claramente um outlier, mas entre 2014 e 2018, essa porcentagem se mantém constante. Por outro lado, o impacto financeiro ele começa a aumentar significativamente, tá? Então, se outrora a gestão de recursos hídricos era vista na mineração como uma parcela, né, do meio ambiente e da gestão de reputação da empresa, hoje, uma ineficiência na gestão da reputação, para além desses fatos, ela também acarreta no impacto financeiro significativo. E quanto é significativo? Ainda segundo o CDP, ele mostrou um levantamento em 3 minas. A primeira é Vale BHP, que foi o desastre da Samarco. A gente obteve associado, né, essa ineficiência na gestão um impacto de aproximadamente 27% do EBITDA da empresa para o ano 2018, ou seja, quase um terço. Já para Newmont, uma mina de prata no México, o excesso de água na mina é um deserto.
Tá? O excesso de água em um deserto impactou na produção em aproximadamente 9% da mina. E aqui na Nord Hydro, né, no norte do Brasil, então aqui no na nossa casa, né, o excesso de água, o processo de inundação, ele impactou em 1%, né, na diminuição de 1,1% do EBITDA. Inicialmente, a primeira coisa que a gente pensa é, não, 1% do meu salário talvez é pouca coisa, né? Mas 1% do EBITDA da empresa de mineração é um impacto extremamente significativo. Inclusive, muitas das minas buscam isso como margem de lucro. Bom, aqui eu mostro, né, agora o risco hídrico calculado pela WWF, né, o risco de bacia, que leva em consideração diversos parâmetros disponíveis. E a gente observa que quanto mais quente as cores, maior o risco. E nesses pontinhos preto, que na verdade é verde escuro, estão as minas cadastradas. O que é evidente que a maioria das minerações já ocorre em locais de elevado risco hídrico. Tá. Inclusive, é uma das conclusões do estudo, né? Que nas regiões onde atividades minerais são predominantes, a competição pelo recurso hídrico tornou-se uma fonte comum de tensão entre empresas e usuários de água. Tá. E o que é que os pesquisadores hoje entendem sobre o risco e o papel da mineração, ou como a mineração poderia mitigar ou diminuir esse risco? É justamente entendendo, né, o fluxo hídrico dentro da mineração, que é o balanço hídrico, e como poderíamos, né, reutilizar essa água para aliviar a pressão sobre fontes muitas vezes já limitadas. Tá? Bom, a TDP também fez um levantamento dos principais eventos associados, os principais eventos críticos associados à segurança hídrica da mineração. Aqui no Brasil, o evento, né, de mais alta significância, o evento de inundação, ainda é pouco discutido em ambiente de mineração. Mas no mundo, é o evento que maior causa impacto na continuidade do negócio. Talvez falar isso hoje seja redundante por conta da crise que estamos vivenciando no Rio Grande do Sul. Então, a gente pode ver como eventos de inundação podem ser catastróficos. Tá. Quando a gente itemiza, né, os restantes dos riscos, a gente observa que a maior parte deles está associada à má gestão de recursos hídricos ou à falta de água. Então, seria um incremento ou falta de na segurança hídrica, um maior estresse hídrico e a seca, né, como os 4 principais, então, eventos que acarretam em potenciais impactos na mineração. Bom, e esses impactos, eles são refletidos como? A primeira, né, a redução na produção, que é a mais evidente e mais fácil de entender, um aumento de finos e turbidez na água limítrofe do empreendimento, impacto nos equipamentos, tá? E diminuição aí no caso das vendas, que seria a diminuição na oferta de minério propriamente dito. Então, os riscos da água na mineração, os riscos que podem estar associados à água na mineração, assim, são diversos, e aqui a gente elucida alguns deles. Perdão. A primeira, né, seria uma regulamentação aumentada, obviamente, né? Os órgãos ambientais, eles vão tomar os cuidados necessários para garantir a segurança limítrofe ao empreendimento. O aumento do custo, a gente já viu aqui na apresentação, tanto o excesso quanto a falta de água pode aumentar significativamente os custos de produção. A exposição a litígio, ou seja, a processos, preocupação das partes interessadas e conflitos da comunidade. A gente sabe que hoje a água ela é uma parte inerente à gestão da reputação de um empreendimento mineral. Então, a gestão eficiente dos recursos hídricos, para além de diversos outros ganhos, ela traz esse ganho igualmente importante, que é na gestão da reputação do empreendimento como um todo. Tá? Ameaça a licença para operar, obviamente, né, com a má gestão de recursos hídricos, ela impacta diretamente na continuidade do negócio, que as licenças elas não vão ser cedidas. O dano à marca,
restrições à continuidade e crescimento, que é algo hoje muito pouco discutido em projetos de mineração. Por outro lado, ter ou não ter água pode ser a condição de ter ou não ter um projeto de mineração em um ambiente. E a gente aqui na consultoria já vimos diversas vezes empreendimentos que não existiram, que não iniciaram, pela falta ou excesso de água naquele ambiente. Então, uma boa caracterização ela é fundamental para o sucesso do negócio de mineração. Bom, então o que é a gestão de recursos hídricos? Ele deveria, ao menos, ser uma abordagem dinâmica e reflexiva, ou seja, uma abordagem crítica, que se destaca pela contínua capacidade de aprendizado e flexibilidade. Esse método, então, promove a adaptabilidade às incertezas e à complexidade dos fenômenos ambientais, assegurando uma resposta eficaz à complexa natureza dos sistemas hídricos e fortalecendo a governança da gestão ambiental. Como consultor, eu sempre me faço a pergunta: qual o principal problema da gestão de recursos hídricos na mineração? E não é uma pergunta fácil, né? Eu incentivo todos a colocarem suas respostas, talvez a gente chegue numa conclusão aqui durante a apresentação. Hoje, na mineração, o recurso hídrico, de maneira geral, ele é gerido de forma descentralizada. Então, a hidrogeologia e a geotecnia gere uma parte, o meio ambiente gere outra parte, que é o monitoramento, a parcela da hidrologia, para além do balanço hídrico, também gere os projetos de drenagem da mina. A parte socioambiental vai gerir essa relação com a comunidade, né? Aí vai ter uma avaliação de risco, que vai estar na gerência de risco. Vai ter uma avaliação do uso da água no fechamento e pós-fechamento, que vai estar na gerência de pós-fechamento. Então, na minha opinião, o principal problema da gestão de recursos hídricos na mineração é a governança. Então, e por quê? Porque hoje a gestão de recursos hídricos ela é, de maneira geral, descentralizada na mineração. E aqui está uma figurinha de como deveria ser a gestão de recursos hídricos. Ela deveria ser holística, transversal, e independente, né, dessas caixinhas. Deveria ser algo conectado e visto da forma que deveria, né? Nós que dividimos as coisas em caixinhas. Mas a natureza ela é perfeita, ela ocorre por si só, ela não respeita os limites físicos impostos por nós técnicos. Né? Bem, então essa primeira parte de contextualização, talvez se eu pudesse resumi-la em uma única frase, seria: a gestão de recursos hídricos eficiente é fundamental para a continuidade do negócio de mineração. E como a gente garante a continuidade, então, do negócio atrelado à gestão de recursos hídricos? É através do plano de gestão de águas. Então, o plano de gestão de águas é só um nome, criado, inclusive, aqui pela WST, mas ele é discutido, por exemplo, na literatura internacional, se você simplesmente traduzir, seria um relatório de risco hídrico, ou seria um plano de gerenciamento de recursos hídricos. Então, independente do nome, o que é que significa, né, esse plano de gestão de águas? Ela é uma estratégia holística para a gestão eficiente dos recursos hídricos, visando a sustentabilidade operacional. E, de novo, muito importante, visando a sustentabilidade operacional. Entender a água como uma ferramenta ambiental e social é algo que já é discutido há muito tempo. O que a gente traz para esse plano é para além do ambiental e social, entender a água como uma ferramenta de governança empresarial. Então, nesse sentido, um plano de gestão de água representa uma importante contribuição para a gestão responsável dos recursos hídricos, auxiliando na formulação de decisões estratégicas relacionadas às atividades operacionais. Aqui a gente, né, nos últimos relatórios que a gente desenvolveu, a gente trouxe alguns dos objetivos específicos discutidos, né? O primeiro deles é compreender a governança de recursos hídricos dentro da estrutura organizacional, coletar e atualizar de forma contínua os dados associados à gestão de recursos hídricos na unidade, conduzir análise de balanço hídrico, considerando tanto cenários atuais quanto futuros, criar um plano flexível e ajustável para a gestão de recursos hídricos, promover o engajamento e a capacitação das partes interessadas, avaliar os riscos associados à gestão de recursos hídricos, e aí, né, os riscos ao negócio, definir uma matriz de responsabilidade, que vamos discutir posteriormente, e, por fim,
estabelecer um processo interativo para revisão e aprimoramento. De novo, né? Um plano de gestão de águas ele tem que ser vivo, tem que ser atualizado. Então, a gestão de recursos hídricos ela é avaliada, sumarizada numa matriz de risco. Essa matriz de risco vira um plano de ação e esse plano de ação ele é continuado e acompanhado. E hoje a gente entende o PGA, né, como 3 etapas principais. A primeira delas, que é o que realmente dá o alicerce necessário para esse entendimento, que é um levantamento das informações pertinentes. Quais informações? A gente vai ver no próximo slide. Um diagnóstico hídrico, ou seja, um retrato da situação hídrica atual do empreendimento e os riscos atrelados, para posteriormente, né, a gente predizer esse risco e aplicar a ele um plano de ação de mitigação ou redução. Tá? Bom, na primeira etapa, na etapa de levantamento das informações, o primeiro passo é definir a área de estudo. Então, até onde eu devo ter um entendimento claro da gestão de recursos hídricos na mineração? É o limite da unidade? É a bacia hidrográfica, que é uma unidade muito grande? É a subbacia? Tipicamente, a gente utiliza a definição da Política Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece a bacia hidrográfica e suas subdivisões como unidade de estudo e gestão de recursos hídricos. Tá. Posteriormente, a gente faz uma consulta das bases de dados públicos, uma revisão dos trabalhos realizados na unidade, um levantamento da legislação pertinente ao tema. E com isso a gente então tem a base e o alicerce necessário para a continuidade. Então a gente sabe quais, por exemplo, leis regem a gestão de recursos hídricos, né, que seria o mínimo a ser seguido, e as diretrizes mínimas associadas à segurança dessa gestão. Depois a gente faz o levantamento das outorgas e licenciamentos ambientais da unidade, tá? E identificação das partes interessadas. Por exemplo, o inventário de nascentes, de usuários, qual órgão ambiental rege a gestão de recursos, ou quais regem a gestão de recursos hídricos. Na parte do diagnóstico, a gente faz uma contextualização geoambiental, então, quais os aspectos hidrológicos e hidrogeológicos. A gente também tem desenvolvido a descrição morfométrica das bacias, o que é isso e para que isso. É descrever realmente a morfologia da bacia hidrográfica e como isso acarreta, por exemplo, no processo de inundação ou retenção, retardamento da água no ambiente de mineração. Isso ficou evidente agora, de novo, trazendo a tragédia do Rio Grande do Sul, né? E mesmo parando de chover, o nível da água continuava subindo. E por que isso? Porque existe um retardamento dessa chuva, né, da água que chove sobre a bacia hidrográfica até seu exutório. E isso depende, dentre outros fatores, da forma na bacia. E por isso, a importância dessa descrição morfológica. O cadastro de usuário, né, para além, aqui está a IGAN, só por exemplo, mas poderia ser, por exemplo, a SEMAD, entre outros. Os CIAGAS em um inventário de campo, né? Porque o objetivo também é a proteção do usuário, é a proteção do consumidor, independente se esse recurso hídrico está outorgado ou não. Depois a gente avalia os potenciais impactos atrelados ao ambiente, e aí potencial impacto pode ser, por exemplo, um separador de água e óleo, um cone de rebaixamento próximo a uma nascente. Quais as políticas, diretrizes e procedimentos internas hoje, né, utilizadas dentro da empresa, que, de novo, né, o principal problema é a governança. Então, às vezes, eu tenho um procedimento no meio ambiente que não é seguido pelo procedimento da hidrogeologia e que poderiam estar sendo utilizados em conjunto, inclusive trazendo os ganhos econômicos, sendo mais eficiente no plano de monitoramento. O estudo de baseline e background, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, que é o que muito se diz hoje, né? Não, a mineração está impactando o meio, está impactando o volume total de água, está impactando a qualidade. Mas se eu não sei qual que é meu baseline, qual que é minha característica estatística de vazão, ou não sei o background geoquímico da região, como eu posso falar em impacto se eu não sei nem o que é a situação normal? O balanço hídrico, que talvez seja a principal ferramenta de gestão de recursos hídricos na mineração, o monitoramento e avaliação da qualidade da água. De novo, né, qualquer monitoramento ele tem que ter um objetivo. E a gente tem que assegurar no plano de gestão de água que a proteção do meio ambiente está sendo feita. E, por outro lado, também assegurar que temos uma quantidade suficiente de monitoramento, né? Isso é uma discussão, inclusive, estatística.
O plano de rebaixamento e despressurização de talude, de novo, não é função do plano de gestão de água fazer um plano de rebaixamento e despressurização de talude, mas como ele tem que garantir a continuidade do negócio, no plano de gestão de águas tem que estar, por exemplo, evidenciado que foi levado em consideração o rebaixamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu não sei se muitos têm experiência com licenciamento ou outorgas de rebaixamento, mas se você identificar que daqui a 6 meses você vai precisar aumentar a sua outorga, provavelmente você vai parar o negócio, porque em 6 meses, salve raras exceções, não se avalia um processo de rebaixamento de outorga. Bom, o plano de pensamento pós-fechamento de mina, temos que garantir também, por exemplo, se foi levado em consideração a gestão de recursos hídricos e quais estruturas hídricas deveriam já estar sendo implementadas. A matriz RACE, que é a principal ferramenta de governança para a gestão de recursos hídricos, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. E, por fim, as projeções, que são, inicialmente utilizamos alguns indicadores hídricos para predizer prováveis ou conflitos, ou possíveis conflitos. Realizamos também projeções junto ao balanço hídrico. Por fim, todos esses itens eles são sumarizados numa avaliação de risco e um plano de redução ou mitigação de risco, tá? Bom, e sobre o balanço hídrico, eu trago aqui um fluxo de balanço hídrico, eu chamo a atenção por essa frase aqui, né? Uma ferramenta empresarial sustentável. É como o balanço hídrico deveria ser visto. Qual que é o objetivo do balanço hídrico? É justamente equalizar ou quantificar as principais entradas, saídas, armazenamento e reuso de água dentro do ambiente de mineração. Hoje na WST, nós desenvolvemos uma ferramenta que é o Visual Water Balance, que justamente facilita e tem essa finalidade, que é de entender o fluxo hídrico e quantificar dentro do ambiente de mineração. E a partir daí, termos indicadores de gestão. Aquilo que não se vê, não se gere. Então, definir o seu balanço hídrico e seus indicadores é o pontapé inicial da gestão eficiente de recursos hídricos do ambiente de mineração. Posteriormente, a gente calcula, por exemplo, a disponibilidade operacional, que é o total de água disponível / outorgada, né? Nem sempre o que está outorgado está disponível, isso precisa ser levado em consideração. Ele visa justamente entender qual que é a oferta hoje de água disponível, seja ela de água superficial, água subterrânea, poderia ser água de terceiro, reutilização, dentre qualquer outra fonte de água, seja ela primária ou não. E por que isso? Porque a partir daí a gente consegue fazer uma avaliação de estresse hídrico, tá? Que é dado basicamente pela demanda total, ou seja, quando eu preciso consumir de água para garantir a continuidade do negócio, dividido pela sua disponibilidade hidrogeológica total, obviamente menos um fluxo ecológico. A gente tem que garantir também que as águas usantes ao empreendimento sejam respeitadas, né? E esse estresse hídrico aqui são um exemplo, né, da FAO. Ele pode ser classificado entre sem estresse a crítico. E a partir dessa classificação, a gente tem a segurança operacional, que ela justamente quantifica a capacidade de uma unidade produtiva, no nosso caso aqui a mineração, em suprir integralmente as necessidades hídricas do seu processo. Essa conta está até errada, eu peço desculpa. A segurança operacional é 1, menos a água operacional e a disponibilidade operacional. E qual seria um valor ideal de segurança operacional, né? Também é outra pergunta que a gente recebe muito. Depende. Depende da sua disponibilidade operacional. Se hoje eu tiro minha água, por exemplo, de uma barragem ou barramento que nunca apresentou estresse hídrico, minha segurança operacional ela pode ser baixa, tá? Diferente de córregos em uma mineração na montante de uma bacia hidrográfica, né? Onde a vazão dos rios ela é extremamente associada à precipitação local. Então essa visão holística e essa visão interdisciplinar ela é fundamental para as principais conclusões do plano de gestão de água. E por fim, né, a elaboração de cenários. Aqui a gente tem 2 balanços hídricos, ou seja, ainda não são cenários, né? São um retrato atual da demanda em função da disponibilidade aqui do Rio Gravataí, de novo, foi um trabalho também na região metropolitana de Porto Alegre. A gente já observa um balanço hídrico negativo, ou seja, a demanda, se todo mundo abrisse a torneira ao mesmo tempo, obviamente que isso não ocorre lá, né? Existe uma hierarquização de uso da água, faltaria água, né? Na verdade, secaria o rio, inclusive
secaria o rio. E para a bacia do Rio dos Sinos, também outra bacia limítrofe. Então aqui a gente tem um balanço hídrico superficial e subterrâneo. E a partir desse retrato, a gente consegue contar uma história, a gente consegue predizer o uso da água. Nesse cenário C, seria um comprometimento da disponibilidade hídrica superficial. Aqui a gente concluiu, né, que, de acordo com as premissas adotadas em 2029, a gente já teria um provável conflito por recurso hídrico. E aqui no cenário D, a disponibilidade hídrica subterrânea. Nesse cenário, inclusive, a gente fez um modelo estocástico de Monte Carlo, né, aleatório para precipitação. Tipicamente, né, uma crítica, a maior parte da modelagem ela leva em consideração a média. Mas na média, por exemplo, ninguém tomaria banho de mar, né, que o mar tem quase 4 quilômetros de profundidade na média. Então, utilizar a média nem sempre é a melhor ferramenta no entendimento de uma segurança operacional. Nesse estudo, por exemplo, a gente chegou à conclusão que a água subterrânea deveria ser uma fonte alternativa por apresentar uma maior segurança operacional. Uma outra forma são as projeções climáticas, e aqui eu trago apenas dois exemplos, um para temperatura e a outra para projeção. A gente utilizou um método ARIMA, que é uma média móvel integrada autorregressiva, que talvez seja o mecanismo de predição climática mais utilizado internacionalmente, tá? E o que a gente concluiu? Que existe um aumento da temperatura de aproximadamente 0,0 graus Celsius a cada década. Essa é uma informação importante, com certeza, mas como traduzir isso para a segurança hídrica operacional? Para isso, a gente utilizou, nesse exemplo, uma classificação, um indicador da Organização Mundial de Meteorologia, tá? São 2 indicadores. O que é que eles apontam? Que com o passar dos anos, os eventos extremos vão ser cada vez mais recorrentes. No caso desse empreendimento, o que é que isso significa? As chuvas vão ser cada vez mais intensas, inclusive isso aqui para a região metropolitana de Porto Alegre, tá? Então, seu sistema de tratamento, ele tem que ser, né, o suficiente para, com o passar do tempo, ele ser mais eficiente no tratamento de sólidos totais, assim como, lá no caso, quando os eventos extremamente secos estão atrelados a algas. Então, eles têm que ser também eficientes para isso, e com o passar do tempo, ele pode ser inoperante, porque os eventos extremos vão ser cada vez mais recorrentes, tá? Nesse caso, a título de curiosidade, a gente concluiu, né, obviamente, que a gente pode ter um sistema de tratamento para tratar, né, a água do mar, mas isso tem um custo. Então, o teto do custo desse sistema de tratamento, por exemplo, foi o sistema de abastecimento. Então, se eu gasto mais para tratar a água, eu vou pegar a água da concessionária. Mas, obviamente, que isso já é discriminado na matriz de risco. Bom, e de novo, talvez os estudos que eu considere mais importantes no ambiente de mineração, que é um estudo de baseline da vazão, background e de drenagem ácida de mina. De novo, né, eu até já comentei isso na apresentação, mas muito se fala de impacto ambiental atrelado ou associado a empreendimentos minerais. Primeira coisa é entender o que é um impacto ambiental. Obviamente que isso é definido segundo o Código Florestal Brasileiro, em seu artigo 1, e define o impacto como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, tá? Que de forma direta ou indireta afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, tão importante quanto monitorar e mitigar impacto é entender o que realmente é um impacto. Eu trouxe aqui, né, apenas de forma ilustrativa, um gráfico de precipitação. A gente tem aqui a média, que para a área lá de estudo era próxima a 1.700, e a média móvel de 3 anos. A gente observa aqui que durante um período de pouco mais de 5 anos, choveu significativamente menos do que a média histórica, né? Isso representado aqui pela diferença entre a média móvel e azul e a média histórica. Obviamente que isso vai acarretar numa diminuição no fluxo de base, numa diminuição na vazão de rio. Então, se eu não tenho caracterizado qual minha baseline, estatisticamente, quais as vazões do rio aceitáveis, como eu posso avaliar possíveis impactos, né? Aqui para o estado de Minas Gerais, dentre diversos outros estados, a gente tem um método de calcular Q710, Q90, Q95, que já seriam um norte, né, para o entendimento de prováveis ou possíveis impactos
Somado a isso, podemos ter também essa definição de baseline através de uma estatística básica descritiva. O outro ponto é o background, que temos que pensar na mineração como uma anomalia geoquímica, né? A mineração nada mais é do que uma anomalia, uma concentração de um elemento ou de elementos específicos. Obviamente que essa elevada concentração ela vai ser traduzida para elevadas concentrações na água. Então, existir um elemento químico acima do padrão de potabilidade não necessariamente significa no impacto ambiental, visto que isso pode estar relacionado ao background, à baseline, à condição natural da região. Então, entender essa condição é primordial para o sucesso e garantia operacional do empreendimento minerário. Bom, e drenagem ácida de mina, talvez para quem seja aqui de Minas Gerais, como eu hoje moro aqui, é um causa um certo reboliço quando você discute drenagem ácida em ambiente de mineração de ferro, mas a gente tem que entender que a drenagem ácida talvez seja o maior passivo ambiental enfrentado no mundo. Tá? Existe já estimativas, né, entre 2 milhões de milhões, 2 bilhões a 5 bilhões de dólares canadenses associados à drenagem ácida de mina. Então, um grande investidor, por exemplo, quando ele lê um relatório de sustentabilidade, ele vai sim estar preocupado com drenagem ácida, independente se essa é uma problemática inerente ou não, né? E muitas das vezes você não precisa ter um estudo de drenagem ácida de mina, mas uma caracterização mineralógica que já é feita, por exemplo, deveria estar incorporada num plano de gestão de água, justamente, né, para mitigar ou apontar, não, avaliamos esse risco e esse risco ele pode ser dispensado por conta das características geológicas. Bom, e aqui é só um dado curioso num dos manuais talvez mais importantes de drenagem ácida do mundo, que ele basicamente diz que qualquer investimento em estudo de drenagem ácida, ou seja, tentar predizer esse fenômeno, acarreta numa economia total na ordem de 20 vezes. Então, muitas vezes a gente vê o custo, mas não entende como investimento, né? Então, aqui, uma economia de quase 20 vezes. Para além do fato que depois que você diagnosticar uma drenagem ácida de mina, mitigar é ainda mais caro. Talvez diagnóstico seja a parcela mais fácil. Bom, a matriz RACI, acho que é o capítulo, um dos capítulos mais importantes num plano de gestão de água. E o que é essa matriz RACI? Ela é justamente uma ferramenta de gestão empresarial que tem como objetivo principal definir responsabilidades dentro de uma estrutura organizacional. É aquela história, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Muitas vezes na mineração, a gente não sabe quem é o dono, quem é responsável pelo plano de monitoramento, quem é responsável por responder à condicionante X, quem é responsável pelo plano de rebaixamento, quem é responsável por ligar o tubo no ambiente da mina, tá? Então a matriz RACI ela visa justamente dessa clareza, né, de quem é o profissional responsável pela tarefa, quem deve aprovar essa tarefa, tá? Obviamente sempre tem custo. Quem deve ser consultado, então tem aquele profissional que só é avisado. Ó, Lucas, eu estou fazendo isso e isso na mina, você acha que é a forma mais eficiente? Poderia me ajudar com isso? Ou quem só é informado, tá? Deveria conhecer. Bom, e por fim, uma avaliação de risco, eu não vou entrar muito no detalhe por conta do tempo. Hoje aqui na WST a gente utiliza principalmente duas diretrizes, uma é a ISO 3001 de gestão de risco e o gerenciamento de risco australiano, muito porque, né, pela forte veia de mineração, a gente entende que esse é um mecanismo de gerenciamento de risco mais eficiente. Bom, e sumarizando, resumindo, né, o que temos, a gente identifica o risco, a gente entende, né, os benefícios ou malefícios desse risco e os seus mecanismos de controle. Posteriormente, mapeia as ferramentas necessárias para mitigar esse risco, desenvolve uma estratégia focada nas partes envolvidas, interessadas, sejam elas associadas ao empreendimento ou stakeholders externos, implementa a estratégia e, obviamente, monitora e avalia. Esse seria, pelo menos, um fluxo de trabalho resumido de avaliação de risco. Esses riscos, eles tipicamente são sumarizados na matriz de risco. A gente utiliza a matriz de risco normalmente do empreendedor, justamente por entender que a gestão de recursos hídricos ela está atrelada à continuidade do negócio, então deve ser classificada como tal. Bom, e por fim,
só de forma resumida aqui algumas considerações finais e vantagens de se realizar um plano de gestão de água. Bem, o plano de gestão de água, se ele resumido aqui, né, em 4 bullets, ele seria uma gestão hídrica para sustentabilidade operacional. De novo, o foco de um plano de gestão de água é a governança de recursos hídricos, os riscos associados à segurança hídrica. Então, tem como objetivo também avaliar, mitigar e gerir o risco. Eu gosto muito do analista de risco, que é o Nassim Taleb, analista de risco financeiro. Ele, inclusive, tem alguns livros comerciais, né, tipo Cisne Negro, Antifrágil. E é evidente que o risco ele tem que ser encarado como um tal, né? A gente não pode ter medo do risco, a gente tem que entender e mitigar. Então, adaptação a mudanças climáticas. Mudança climática é um tema assim ainda em discussão, mas o que é evidente é que a mudança climática ela ocorre. Se o homem impacta nisso ou não é outra discussão, tá? Mas a mudança climática, ela existe. Então, a chuva tem mudado, a temperatura tem mudado. E como traduzir isso, né? E tornar nosso empreendimento cada vez mais seguro é parte da gestão eficiente de recursos hídricos. E, por fim, o engajamento e capacitação das partes interessadas. E aí a gente entende como partes interessadas desde o órgão ambiental até um vizinho que utiliza a água de uma nascente limítrofe ao empreendimento. Então, tem que existir um envolvimento ativo entre as partes, né? E aqui eu listei algumas vantagens de se realizar um plano de gestão de água, uma gestão eficiente dos recursos hídricos, que é justamente a gestão à vista. A gente tem um plano de ação claro para a mitigação de risco, a preservação ambiental, a gestão de reputação do empreendimento, que é intimamente atrelada à gestão eficiente de recursos hídricos, o engajamento e conscientização, sejam, né, de partes interessadas internas ou externas, redução de custo. Talvez esse seja o segundo problema na gestão de recursos hídricos posterior à governança, é que raras as vezes o custo da água é quantificado. Então, se a gente faz um pareto do custo da produção, a água não aparece, não porque não é um custo, mas porque não é quantificado, ou ao menos não é quantificado da forma correta. Bom, uma governança de água eficiente e clara, que seria justamente a matriz RAS, uma diminuição de risco ao negócio, ou seja, garantia da quantidade do negócio que diz respeito à gestão de recursos hídricos. Bom, a diminuição de risco frente a mudanças climáticas, relação com o investidor, que é tão importante quanto. Hoje em dia é muito fácil você pesquisar na internet CEO Scorecard do ICMM, vão ter lá 16 slides e eles mostram claramente quais são os principais riscos associados à gestão de recursos hídricos. E, para além de todos esses fatos, gerir eficiente, né, de forma eficiente a água, ela ainda possibilita as diversas certificações internacionais. Aqui eu listei algumas, mas são muito mais além dessa. O IRMA, que a Anglo-América, inclusive, por exemplo, conseguiu há pouco tempo o IRMA 75 para os empreendimentos do estado de Goiás. A Gerdau trabalha agora, nesse momento, nessa aprovação. CPD, o ICMM, que talvez seja hoje o mais conhecido, né? O GISTM, ou talvez das principais iniciativas ESG da Vale, o Alliance for Water Stewardship, esse mais atrelado para a indústria de bebidas, entre diversos outros. Bem, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado